Seja muito bem, mesa de debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal, começar, né, a programação da semana, conversando, né, debatendo sobre aí várias questões, né, e vamos novamente, né, falar sobre a questão do professor, da luta dos professores e a luta pela educação, né? Uma vez que né, domingo, né, se não me engano, foi dia, né, dos professores e também, né, que estamos aí nas vésperas aí de uma mobilização dos professores no dia 20, da qual nós já debatemos aqui e vamos, né, retomar essa discussão. Então eu estou aqui com o Maurício Santos, né? Ele que é professor, né? E atua aí nos sindicatos professores e também da Corrente Unidos para Lutar, para falar sobre essas questões. Então, Maurício, muito obrigado aí pelo convite. Por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para todos, horário que estão vendo. Eu sou o professor Maurício, sou da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo, dou aula aqui no município de Taboão da Serra, leciono a disciplina de Sociologia e História. Parabenizar aí aos colegas nesse 15 de outubro que está passando, né? Dia dos Professores, que é um dia de muita luta para nós, porque relembra aí todo o debate que estamos fazendo com a sociedade, de valorização, de busca por uma melhor educação no estado de São Paulo. E dia 20, como você está colocando, também nós vamos estar fazendo uma grande discussão na sociedade, que é como valorizar melhor a nossa educação aqui no estado, que vem num processo de sucateamento cada vez maior. Nós estamos aí com uma equipe que governa o nosso estado, onde inclusive o próprio secretário de Educação não vem da área da educação, é algo bem complicado, é um empresário, e para isso nós vamos ter que estar bastante unidos e conversando com a sociedade para dar uma melhor educação para toda a população do estado de São Paulo. Obrigado pelo convite. Então, maravilha, então vamos começar aqui a nossa entrevista. Só peço aí para o Maurício desligar o microfone, né? E só ligar o microfone quando, né, ele for falar. Maurício, né, falando em Dia dos Professores, né? A gente escuta, né, bastante, né, falando que os professores são heróis, né? Os professores são, né, aquilo e aquilo outro. Ô Maurício, os professores são heróis para você? Até quanto que esse discurso pode ser válido ou não? Então, Guilherme, Pode, a pode. gente tenta trabalhar com o que nós temos em mãos, né? Aqui em São Paulo, nunca esperei que nós entrássemos para a estatística europeia, né? Norte-americana também, onde as escolas são palcos de conflitos armados, né? E nos últimos anos nós vivenciamos isso, aqui, inclusive a ponto de ter inclusive uma estação aqui homenageando uma professora, né? Que homenageia a professora Elizabeth Terreiro, que foi uma das professoras vítimas desse descaso que existe na educação, né? Então, uma professora morta em sala de aula, mas que não foi a primeira. Nós vivenciamos, no pós-pandemia, uma série de ataques em sala de aula no Brasil, e o epicentro foi São Paulo, inclusive com morte de professores, de trabalhadores em educação e, inclusive, de alunos, né? Então, vendo por essa perspectiva, é sim uma profissão bastante que hoje será como heróica, né? Não à toa, as estatísticas para nós são bastante preocupantes. Está se discutindo aí o apagão da educação, que nas universidades o que tem
de alunos querendo dar aula, querendo ir para o ensino fundamental, médio, superior, é muito pouco. Então, há um abandono muito grande dos cursos de licenciatura e, por outro lado, próprios governos tentando fazer com que a gente estique cada vez mais a quantidade de tempo nosso dentro de sala de aula. Então, lá atrás, colegas aposentaram com 45, hoje aí foi para 50, agora quase 60 anos de idade, 62 anos de idade. Então, essa perspectiva. Acaba que a gente não consegue usufruir no final dessa nossa condição de aposentadoria, dado visto o alto grau de periculosidade que existe dentro das escolas. Inclusive, o próprio Ministério Público, agora de São Paulo, exigiu do governo do Estado uma política concreta para ter uma melhor condição de trabalho nas escolas. Exigiu, inclusive, que tivesse CIPA nas escolas, que houvesse uma pessoa responsável para trabalhar com essa questão do acidente de trabalho. Infelizmente, o governo do Estado até agora não apresentou nenhuma proposta concreta para o Ministério Público que resolvesse essa situação. Falou-se no início do ano que iriam colocar psicólogo nas escolas, mas isso também, até agora, não foi implementado na maioria da rede pública estadual. E a gente acaba ficando numa situação complicada. Então, nessa perspectiva, sim, são heróis, guerreiros, cada um dos professores que se mantém em sala de aula, as professoras, olhando por essa perspectiva, né? Certo, né? Falando ainda nessa questão dos professores, né? Eu escuto muito, né, o discurso, né, que eu acho que a gente precisa trabalhar bastante, né, em relação a ele, de que o aluno hoje eles, né, não, res, não respeita o professor, né? Mas assim, que respeito que nós estamos falando primeiramente, né? E a gente fala aí de um estado que faz barbáries aí com o próprio professor. Que moral, por exemplo, o Estado tem para falar do aluno para ele respeitar o professor, sendo que o próprio Estado não respeita? Super importante esse questionamento que você coloca, Guilherme, porque nós viemos de um processo, o antes-pandemia e durante a pandemia, havia uma campanha muito grande contra o conjunto do professorado. E essa campanha não vinha de casa, né? Uma campanha que vinha direto do governo federal. Então, vários deputados, senadores, o próprio presidente da República fazia uma grande campanha contra nós, educadores, dizendo que nós doutrinávamos os alunos, que nós colocávamos o debate da esquerda dentro da sala de aula. Eu mesmo, durante esse período, fui abordado por vários pais de alunos querendo dizer para mim o que eu deveria lecionar, o que eu não deveria lecionar. E a resposta que eu coloquei é que eu sigo um parâmetro curricular. Então, eu, como qualquer um outro funcionário do Estado de São Paulo, para nós temos que seguir os conteúdos conforme o governo federal coloca, e conforme o governo estadual coloca. Então, não estamos inventando nada. Uma das respostas que eu coloquei, eu falei, meu querido, você tem que brigar com o seu deputado, seu senador, seu presidente da República para mudar o conteúdo, porque eu não posso colocar o seu conteúdo se ele não está na grade curricular, entendeu? Então, essa um debate muito sério, porque se não há respeito por parte dos governantes para esse setor, é impossível que o aluno, que o pai do aluno respeite de conjunto. Então, a nossa briga principal hoje é pelo reconhecimento mesmo da nossa carreira, que em parte tem a ver com isso, mas em parte também tem a ver com outras questões. Por exemplo, nós professores estudamos durante 4 anos, 5 anos, para nós nos formarmos na área que nós lecionamos e também para adquirirmos a questão da didática. Então, por exemplo, o meu curso, eu fiz a faculdade de História dentro da Universidade Federal do Pará. Então, ali
uma parte do meu curso foi para lecionar disciplinas, os conteúdos para mim, e outra parte foi para aprender como é que eu ia trabalhar com esse aluno. E isso para nós é muito importante, porque é uma dupla que não se dissocia. E aí, o centro do governo hoje, do governo federal, dos governos estaduais, é implementar esse projeto que tem hoje o novo ensino médio, né? Que fala sobre o notório saber. O que é o notório saber? Qualquer pessoa pode dar aula, contanto que consiga dominar aquele processo. Então, um trabalhador que vem lá da iniciativa privada, que é eletricista, que é bombeiro, se ele sabe trabalhar a questão da matemática, ou da ciência, ou da história, então ele pode lecionar. E aí, esse é um dos principais ataques que nós temos hoje dentro da nossa carreira, porque nós estudamos bastante tempo. Então, eu, por exemplo, fiz durante 4, 5 anos o meu curso de graduação e depois fiz especialização e sigo me atualizando. Então, esse é o papel que o professorado faz. E aí vem qualquer profissional que não trabalhou com isso, que não está nessa área. Então, isso acaba prejudicando, em grande parte, o processo que nós temos hoje de valorização do professor, de valorização da educação. E isso sem entrar nos debates de salário, sem entrar nas discussões relacionadas à condição de trabalho, porque é uma outra situação. As nossas salas de aulas hoje estão lotadas de alunos. Tem salas de aula no estado de São Paulo que estão com 50 alunos. Então, é urgente que o governo reveja esse processo, porque, do nosso ponto de vista, isso é que está causando uma quantidade muito grande de analfabetos funcionais, uma quantidade muito grande de alunos que estão terminando o ensino médio sem saber ler e escrever, e é uma realidade do estado de São Paulo isso. Certo. E Maurício, falando aí da paralisação aí, da mobilização no dia 20, como que primeiramente estão os preparativos aí desse dia de luta? Guilherme, nos últimos anos, nós sofremos um processo brutal de ataque no estado de São Paulo. Então, os 4 últimos governos, para nós, os últimos 10 anos pelo menos, foram de muitas percas, só que não só do ponto de vista salarial, principalmente do ponto de vista da nossa condição enquanto profissional. Então, nós tínhamos uma carreira, por exemplo, essa carreira foi toda rasgada. Então, uma carreira que veio desde lá da luta dos professores dos anos 80, dos anos 90, e aí os governos que vieram apresentaram outros projetos que mudou por completo. Então, por exemplo, tu teve aí a reforma da Previdência que foi colocada no governo ainda do Geraldo Alckmin, que foi bastante prejudicial para nós. O último governo, que foi o governo do senhor João Dória, eles passaram uma reforma administrativa que, para a gente, o servidor público ficou numa situação, o professorado, pior até que a iniciativa privada. Então, por exemplo, professor contratado no estado de São Paulo, hoje, se ele der 2, 3 faltas, o contrato dele já é cessado. Então, isso piorou mais a situação, porque o professor é forçado a ir trabalhar doente, porque tem uma quantidade de atestados que você tem que colocar, essa quantidade de atestados, se você ultrapassa, você não pode mais dar atestado. Então, também não tem direito a faltar. Então, tem um adoecimento muito grande nas salas de aula. Hoje, o governo acabou de anunciar, esse mês agora de setembro, que o professor contratado tem que passar hoje por perícia médica, cada atestado que ele entrega dentro do Estado, passando de 2, 3 dias. Isso vai dificultar muito, muito para esse professor, porque nós estamos, em grande parte, dentro de sala de aula 24 horas. Que hora nós vamos fazer essa perícia? Então, isso vai levar também o professor a ser demitido, exonerado. Essa reforma que o governo fez, essa nova carreira que ele colocou, mudou também a nossa permanência em sala de aula. Hoje, eu entrei, por exemplo, no estado, a gente conseguia ficar durante um período, ficava de manhã, ou de tarde, ou de noite, e conseguia fazer a nossa carga horária completa. Hoje não, você tem que ficar de manhã, de tarde e de noite.
Então, a sua carga horária no estado de São Paulo é uma carga horária quase que impossível de ser cumprida. Então, tem professores começando o trabalho às 7 da manhã e vai até às 7 da noite, 8 da noite. Então, essa perspectiva que está colocada para a gente não está dando condição de identificar em sala de aula. Então, a mobilização nossa perpassa também por isso, perpassa por ter uma melhor condição de trabalho. E aí, os professores, estamos reivindicando que haja essa valorização para nós. O governo acabou de anunciar que vai apresentar dentro da Assembleia Legislativa uma redução em 5% do orçamento da educação. Então, hoje, é destinado 30% para a educação no estado de São Paulo, de todo o orçamento anual. O governo está querendo diminuir para 25%. E para nós, isso só prejudica ainda mais a nossa situação. Porque dentro dessa perspectiva, da onde vai sair? Vai sair da sala de aula, da estrutura que a gente já não tem. O governo fala de tecnologia, mas não tem internet nas escolas. Então, as principais pautas que nós estamos trabalhando para essa paralisação primeiro, a nossa condição salarial. O governo, hoje, paga um dos menores salários do Brasil. O piso salarial da educação, hoje, é 4.420. O governo do estado de São Paulo paga apenas 3.100. E aí paga uma espécie de gratificação, bonificação, mas que não vai lá na frente ser revertido em salário para nós. Então, nós queremos que o governo pague o piso salarial como mínimo aqui em São Paulo, como já é pago em outros estados da federação. Segundo, que tenhamos condições de trabalhar, e para ter condição de trabalhar, tem que voltar a nosso antigo estatuto da carreira. Tem que voltar a nossa carreira que nós tínhamos antes, que hoje se perdeu. Hoje, o professorado está numa condição quase a semi que o trabalhador da iniciativa privada, porque não tem sequer condição de faltar. Então, isso tem que ser revisto. Teve várias audiências com o secretário de Educação e ele colocou que ia rever grande parte disso, só que as audiências já passaram 3 meses, até agora não foi apresentado nada com relação às nossas faltas. Por exemplo, olha o absurdo, Guilherme. Eu vou dar minha aula. Eu moro aqui, nós sabemos como é que está o trânsito hoje, horrível, né? Então, eu chego 5 minutos atrasado lá na escola. Eu tenho que voltar para casa, certo? E aí não se pensa no meu aluno, porque o centro da discussão é o aluno. Nós tínhamos anterior, na antiga carreira, a falta-aula. Então, eu chegava 5 minutos atrasado, era colocado para mim uma falta-aula que ia se somar para, no final do mês, dar uma falta-dia. Hoje, essa falta-aula é falta-dia. Então, eu chego lá 5 minutos atrasado, eu tenho que voltar para casa. Aí o meu aluno fica sem receber aquela educação que ele deveria ter, eu fico sem o meu salário no final do mês, e aí não se pensa em nada com relação a isso. Tá, e o trânsito que eu peguei, e às vezes coisas que não dependem de nós. Já teve dias que eu saí de casa e teve acidente na BR, teve acidente na rua, e eu fiquei parado e não consegui chegar lá. Mas o maior prejudicado nessa situação são os alunos que estão sem aula. Então, essas pautas a gente quer colocar. Queremos que tenha uma carreira de qualidade e é por conta disso também que nós estamos paralisando na sexta-feira. Então, é por causa de salário, professor? É também por causa de salário, mas as condições nossas de trabalho estão muito ruins e nós queremos que seja revisto isso. Professor, nessa questão, né, da falta de dia, né, e da falta aula, como que fica a situação do categoria O, né, que é o professor contratado com contrato de trabalho precário? Eu falo isso porque eu fui professor também, eu fui categoria O. Como que fica a situação do categoria O, né? Fica aí numa tremenda saia justa, né? Então, quando eu estava visitando a escola agora, tem vários colegas que são também contratados, tá ocorrendo no estado uma migração para as prefeituras, porque é quase impossível de você cumprir. Ou então há um processo de dependência desse professor com relação à direção da escola. Porque ele não pode faltar. Então, tipo, por essas regras, são 3 faltas, né? O professor atrasou, ele não tem mais direito a faltar, então ele vai ter que pedir para a direção não lançar a falta. Agora,
esse processo de não lançar falta acaba deixando o professor numa situação muito complicada perante a direção da escola, de ter que fazer vários trabalhos sem questionar, coisa nesse sentido. Então, esse professor está muito precarizado. E é hoje, sem dúvida, quem está mais doente dentro da sala de aula. É o professor categoria O. E também ele é uma soma de questões. Por exemplo, você, na época que você foi contratado, já tem uma diferença muito grande dentro das escolas. O categoria O, por exemplo, não tem direito ao IANSP, que é o Hospital do Servidor. Então, o efetivo tem direito ao IANSP e o categoria O não. Aí tu fala, mas como é que fica essa situação dessa diferença? Tem várias outras questões que também são nessa perspectiva. Nós conseguimos esse ano, graças a muita mobilização, que o governo fizesse um concurso público, que também já estava lá atrás. Não sei se você se lembra, Guilherme, o último concurso público para professor no estado de São Paulo foi em 2013. O governo, de 2013 para cá, são 10 anos. Então, tem vários professores categoria O que estão há 15 anos no estado. Então, até do ponto de vista da lei que nós temos hoje, isso é ilegal. Porque a lei que nós temos hoje, que é o que a Constituição de 88, ela fala sobre se o servidor público, se o trabalhador tiver um vínculo com o Estado com mais de 5 anos, sem interromper esse vínculo, ele tem que ser estabilizado, tem que dar estabilidade para esse professor. E aí, o governo agora apresentou esse concurso. A nossa principal briga é que se chame todos os aprovados, porque também o governo quer só chamar 1.000 professores. Na época do último concurso, foram chamados quase 70 mil professores. E a nossa demanda hoje, que é esse professor categoria O que você fala, ele hoje comporta em torno de 40% de todos os professores do Estado. Então, nós temos uma rede que dá em torno de 200 professores. Desses 200 professores, quase 70 são categoria O. Tem vários outros que não são categoria O, mas são professores eventuais, são categoria V. Então, o governo tem que olhar para esse professorado. A nossa briga hoje da POESP é para que esse professor seja efetivado. O primeiro debate é esse, que todos que passaram na linha de corte do governo estadual entre como servidor público no Estado. No entanto, até agora o governo não começou a chamar. O governo não apresentou ainda, disse que ia apresentar, ia começar a chamar esse mês, mas até agora nada. E essa é uma das pautas que a gente está levantando, porque esse professor efetivo é uma outra realidade, é uma outra situação. Ele vai ter vários direitos que hoje ele não tem enquanto contratado. Mas hoje, sem sombra de dúvida, é a categoria que está mais precarizada, mais explorada pelo governo do Estado. Maurício, um questionamento. Essa paralisação do dia 20, essa mobilização, não seria muito mais forte se ela fosse feita no dia 3 de outubro, né? Quando teve aí a paralisação da Sabesp, do metrô e da CPTM? Então, eu sou diretor estadual da POESP, estou na executiva, inclusive, nós defendemos que fosse dia 3 também, porque haviam vários servidores públicos também em luta, em mobilização. Entanto, a maioria da direção do sindicato achou melhor que fosse colocada agora para o dia 20, tendo em vista o processo que daria mais tempo de mobilizar, coisa nesse sentido. Acredito que seria o melhor dia 3. Infelizmente, não conseguimos, e agora vamos ter que trabalhar com o dia 20, mas na perspectiva de tentar construir a unidade com as outras categorias, que é super importante. A luta que fez o dia 13 era contra a privatização. E o principal debate hoje da privatização é a Sabesp, é a questão do metrô, mas também a educação. Esse secretário de Educação que está em São Paulo é uma pessoa que não é ligada à educação. O Feder, ele é ligado às empresas multinacionais. Ele tem uma empresa que é a Multilaser. Inclusive, essa empresa está sendo hoje bastante questionada pelo Ministério Público, porque tem vários processos, vários acordos, vários contratos que foram feitos
com o governo do Estado de São Paulo, e o Ministério Público está falando que isso tudo é ilegal. Primeiro que ele é um dos principais acionistas e legalmente não estaria correto. Segundo, que os contratos são superfaturados, vários deles. Então, existem denúncias colocadas. E há um processo mais grave ainda, que é todas as vezes que ele tentou intervir do ponto de vista da educação, colocando que na perspectiva dele melhoraria, foram identificadas falhas muito graves. Por exemplo, ele fez um acordo para vender slides para as salas de aula. Esses slides, na sua maioria, estavam com erros. Erros de português, erros de datas. Então, um dos erros mais grotescos foi falar que na capital, aqui em São Paulo, tem praia. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Para além de vários equipamentos que eles venderam para a Secretaria de Educação e não chegou no Estado. Então, o Ministério Público está vendo todo esse processo e tem um outro agravante maior. Hoje, um dos principais elementos que nós usamos meio de educação aqui no Estado e no Brasil inteiro são os livros didáticos. E o livro didático, o governo, no início, falou que, no início do ano, nós não queremos livro didático em São Paulo. E a nossa briga principal foi, não, tem que ter livro didático. Aí mandou várias apostilas para as escolas, também com vários erros, que de cara nós, professores, na sua maioria, devolvemos, porque não tinha condição de trabalhar com os nossos alunos esse material. E aí teve toda uma intervenção federal, e o governo teve que voltar atrás e aceitar de volta o livro didático, que hoje é um dos principais mecanismos que nós usamos. Eu digo isso porque é muito bonito tu falar tecnologia e tal, só que a maioria das nossas escolas não tem internet. A internet é muito ruim. Então, tu tem lá o notebook, tem todo o material, mas como é que vai trabalhar isso se não tem internet? Entendeu? Então, o governo também não investe pesado nisso. Então, nessa perspectiva, a atividade do dia 20 também vai questionar tudo isso. Do nosso ponto de vista, esse secretário tem que sair. Nós temos que brigar por um secretário que seja, no mínimo, ligado à educação. E, no mínimo, que não esteja preocupado só em vender os seus produtos, como é o caso do senhor Renato Feder, que esteja preocupado com a educação, que esteja preocupado com os nossos índices, que estão, inclusive, muito aquém dos índices de outras regiões, como, inclusive, o Nordeste, o Norte do país. Tá certo? Me responde uma coisa, só para o ouvinte ter uma noção, né, do absurdo que foi essa questão das apostilas, né? Eu vi um texto aí, né, acho que suponho que seja dessas apostilas, né, gostaria que confirmasse, falando aí que o Sócrates era um influencer da época. Gostaria que você comentasse um pouco isso, essa barbaridade. Não, foi muito grotesco a situação, Guilherme. Muita coisa assim, muita barbaridade, né? Então, essas apostilas chegaram nas escolas e, obviamente, que o professor está com pouco material para trabalhar com os alunos, fomos lá começar a trabalhar. E os próprios alunos colocaram as discussões, né? Essa do Sócrates, tem outras colocando, por exemplo, a figura do Dom Pedro, Dom Pedro na atualidade, há uma confusão generalizada. E o governo coloca, não, o problema foi que não houve revisão, ou que a revisão foi mal feita, mas na prática tem a ver com essa nova perspectiva dos governos. O governo Tarcísio, ele se orienta por uma concepção, que eu não sei se você acompanhou, que era aquela concepção que dava colocava o professor lá embaixo e achava que as redes sociais, os youtubers, que era o centro da educação do próximo milênio, desconsiderando todo o tempo de estudo, toda a academia que nós colocamos. Então, foram vários absurdos e continua colocando, entendeu? Não sei se você se lembra lá do famoso Weintraub, os secretários que vieram eram horríveis, né?
e falavam também coisas horríveis que não aconteceram. É uma galera que, enfim, tentou mudar inclusive a própria história. Eu que sou da história, havia toda uma discussão ali, mas a ditadura não teve golpe, foi uma revolução, vocês estão errados. Aí teve uma pessoa que eu peguei e falei, cara, vocês estão governando o país, vocês estão com o Bolsonaro na presidência, por que vocês não mudam então isso daí? Por quê? Uma revolução tem outra perspectiva. Vocês querem falar que o quê? Não teve golpe? Como não teve golpe? Então, houve todo esse processo e eu acho que a perspectiva do FEDER e de vários outros assessores, pessoas que assessoram esse governo, é continuar nessa perspectiva de tentar construir uma história ou, inclusive, um debate que não existiu. Entendeu? Então, nós da educação seguiremos o debate acadêmico, o debate científico, e não nos achismos que achamos que foi, como foi, coisa nesse sentido, entendeu? Mas foram muitos absurdos mesmo. O pessoal que acompanha em redes sociais, é só colocar no Google que vai ver aí várias pérolas que saíram dessa apostila. Ô Maurício, é, eu fui, né, professor, né, eu falei, e eu tive contato com essas apostilas, né? Obviamente que a gente não tem que reivindicar, né, que a coisa piore, né? Mas acho que uma coisa que a gente poderia colocar aqui que a apostila do Estado também em si é bem, né, é bem fraca, né? Que, inclusive eu lembro de um exercício que eu fiz, né? Que tinha na apostila falando, né, que manifestação era aquela e tinha, né, escrito atrás da manifestação, era só o aluno olhar e escrever. Eu gostaria, assim, o que poderia ser melhorado na apostila, né? Porque não tá para retroceder, mas também acho que não tá para ficar da maneira que tá, né? Então, você está correto nessa questão. Tem várias conquistas que a gente não pode retroceder. Mas também a mudança para pior não dá para aceitar, né? O principal que eu acho é aquela apostila, é a mesma apostila que eu usei lá em 2013, quando eu entrei no Estado. E ela foi se permanecendo. O grosso da apostila continua a mesma coisa, e aí muda-se uma ou outra questão, mas se você pegar a apostila de hoje, é muito parecida com a apostila lá de 10, 15 anos atrás, quando o governo começou com esse projeto. O que o governo parou de fazer foi investir na questão da formação do professor. Então, hoje, por exemplo, nós temos não tem formação mais. Então, essa formação que tinha anteriormente, por exemplo, vários estados liberam seus professores para fazerem curso de mestrado, doutorado, remuneradamente. Aqui o estado de São Paulo já fez isso, mas 20 anos atrás. Então, isso acabou, não existe mais bolsa de pesquisa para quem quiser avançar na questão da educação. A segunda coisa, quando eu entrei no Estado, todo mês tu tinha formação. Tu ia lá para a diretoria de ensino e você tinha aquele professor que ia fazer a formação e explicar como trabalhar. Hoje não tem mais isso também. E a própria equipe do governo está cada vez pior. Então, é um conjunto de professores que estão nas diretorias de ensino que muitas das vezes são políticos do que, propriamente dizendo, técnicos, né? E que paz de todos é um governo que falava muito em tecnicismo, né? Não, não vai ter ninguém que seja político, né? Ou é tudo indicação política na diretoria de ensino. Então, o centro dessas pessoas que estão lá, que era para atender a nossa demanda, está sendo para atender a demanda de deputados, de vereadores, prefeitos, e acaba que nós vamos ficando para trás a ponto desse absurdo todo, né? Como é que você tira uma apostila como essa no principal estado da federação, no maior estado, né? Com vários erros gritantes, entendeu? Coisa que tu não vê em canto nenhum, isso daí.
Então, o governo tem que tratar de forma mais séria com toda essa discussão, o que vai apresentar para o nosso aluno, né, o conjunto do aluno que nós temos. Mas, de fato, a apostila já estava muito ultrapassada. Eu lembro que vários colegas não trabalhavam. Eu, pelo menos, trabalhava o que eu achava que dava para trabalhar com os alunos. Então, pegava lá uns textos que dava para fazer, mas de conjunto já estava muito problemático estar trabalhando com ela. Então, o governo tem que rever, mas tem que trabalhar com essa questão das universidades. Nós temos aqui várias universidades que são muito boas. As faculdades de educação da USP, da Unicamp, da Unifesp são muito boas, que, se contactadas, vão fazer um bom trabalho, vão ajudar o governo nessa perspectiva. Só que o governo não tem interesse em fazer isso, porque acaba não favorecendo essa ala que ele acha importante, que é os apadrinhados políticos do seu governo, né? Maurício, voltando aí na questão do dia 3, né? É, né? Os professores não paralisaram, vão parar aí no. Vão fazer a sua manifestação no dia 20. Você acha que não houve uma leniência, uma conivência da Bebel, né, presidente do sindicato, né, com o governo, né, uma vez que a Bebel muitas das vezes fecha aí com os setores governistas da Lesp? Então, Guilherme, nós temos esse problema que é muito grave dentro do sindicato, que é a discussão sobre a relação que nós temos com o professorado e com as instituições, principalmente nesse caso com a Alesp. Nós da Unidos para Lutar vemos denunciando já há bastante tempo que a nossa luta tem sido canalizada para a Lesp. E isso tem dado um problema muito grave, porque na Lesp não está. Nós não vamos convencer os deputados a não votarem. É muito difícil. São deputados, na sua maioria, ligados a grandes corporações, como Corporação dos Militares, Corporação dos Empresários, Corporação. E que são setores que não têm interesse em melhorar a questão da educação. Setores ligados à igreja, inclusive, tem vários aí lobbies de evangélicos, e que, ao longo desses anos, nós vemos colocando essa diferença com o setor majoritário, com a Bebel, por conta de que há uma priorização de que a gente saia das ruas e vá para dentro da Lesp. E na Lesp nós sabemos que é o jogo do toma lá da cá. Por exemplo, nas últimas eleições que tiveram da Câmara, o grupo ligado ao PT, Partido dos Trabalhadores, ligado à Bebel, fechou chapa com os grupos que são governistas. Então, fechavam chapa lá atrás com com o PSDB, quando estava no governo, e agora fechou de novo com o atual governo, né, republicanos, para garantir um mínimo espaço dentro da Leste. Só que esses acordos acabam também prejudicando a nossa categoria. Então, nós temos feito uma discussão, um debate, que é o centro de toda a movimentação nossa tem que ser a categoria. Deixar um pouco de lado os debates que estão ocorrendo na Leste, os debates políticos, para poder a gente encarar de frente esse debate de que a categoria está muito precarizada para a gente ficar jogando tudo para a Leste. Então, por exemplo, nós brigamos pelo dia 3 por conta desse debate. Acho que há hoje uma discussão muito próxima aí do PT com os republicanos. Em várias reuniões eu tenho colocado que nós temos que romper com isso, não temos que ter medo, temos que ir para cima do governo, como nós sempre fomos para cima do PSDB, como fomos para cima de vários outros que foram colocados, né? Mas dentro dessa perspectiva, o nosso eixo é nós termos a nossa pauta, nós termos o nosso calendário de mobilização e luta, que é o que nós vamos estar debatendo. Vai ter agora, dia 20, na parte da manhã, vai ter o Conselho Estadual de Representantes, onde vão estar representantes de todos os estados, de todos os municípios, de todas as subsedes, e nós vamos estar apresentando um calendário que seja independente de toda a discussão. E também uma proposta de saída para toda essa crise que vive na educação, que
A luta, se a gente não nos dá, nós estamos muito complicados. E o enfrentamento ao governo, que tem que estar na ordem do dia do sindicato, não dá para deixar passar os projetos que o governo quer passar sem a gente fazer a nossa luta e tentar a todo custo barrar, né? Perfeito, eu acho bom, interessante que você coloque isso, Maurício, né? Mas uma coisa que eu acho que, né, eu falo isso abertamente para todo mundo, inclusive pro próprio pessoal da Unidos, que eu acho que houve um grande erro, né? Uma política bastante equivocada que vocês tiveram nas eleições da POSP, né, de fechar chapa, né, com a articulação e então se juntar aí com um setor grupo, de oposição, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso, né? Isso, essa unidade que teve com a Chapa 1 não deixa a Unidos mal localizada aí para fazer esses embates políticos? Então, Guilherme, todo o debate que nós fizemos aqui na categoria foi um debate de bastante desgaste. A última eleição do sindicato foi lá em 2017, ou seja, 6 anos atrás, não é isso, né? E dentro desse processo, nós passamos por muitas discussões, muitos debates, e nós sempre primamos pela discussão da independência política. Então, assim como lá atrás eu criticava a Bebel, a articulação, aqui eu sigo criticando e fazendo os debates que eu acho necessário para serem colocados. Do ponto de vista da nossa participação na eleição, no processo eleitoral, nós tínhamos muita divergência com vários grupos dentro das regiões. Isso foi muito determinante para ver onde nós nos posicionamos. E o principal foi, nós queríamos continuar na direção do sindicato, mas tendo essa independência para fazer a crítica, essa independência para colocar o que nós achamos. Então, por exemplo, nesse debate do dia 3, nós não só defendemos que teria que ter atividade dia 3, como nós lançamos um boletim nosso, que está nas redes sociais, está circulando nas redes sociais, criticando a direção do sindicato, porque achamos que foi errado a Bebel, a articulação, ter feito o que fez, né? Colocado só para o dia 20 essa questão da nossa atividade. Poderíamos ter feito uma belíssima atividade no dia 3, estava em cima, mas o professorado também responderia, tá certo? E do ponto de vista dessa independência, foi garantido para nós, nós termos independência política para falarmos o que achamos importante, para fora, para onde quisermos. Então, isso foi garantido para nós e para nós, dentro dessa perspectiva, foi importante ser colocado. Não acho que nós fizemos uma discussão que foi com todo o grupo da Unidos para Lutar na Educação e a maioria optou por essa proposta. Eu sou o porta-voz dessa maioria. E, dentro dessa perspectiva, eu acho que, como o centro nosso tem esse debate da nossa independência, isso não atrapalhou muito. E havia muita dificuldade dessa questão de tal não estar dentro da própria direção do sindicato, porque dentro da direção do sindicato você consegue também fazer uma luta. Estar dentro do sindicato não significa que você vai defender a mesma coisa, a mesma política. Nós mesmo na oposição nos últimos anos, esses 6 anos, por exemplo, tivemos políticas diferentes. Dou o exemplo da pandemia. Na pandemia, nós da Unidos para Lutar defendemos uma greve sanitária. E fomos até o final com a greve sanitária. E vários setores que eram da oposição foram contrários, não fizeram a greve sanitária. Então, isso também
naquele momento foi super importante para dizer, nós precisamos ter uma política que seja uma política independente de onde estejamos, nós para a categoria, certo? Mas é assim, também não tem bola de cristal, podia ser, enfim, né, Guilherme? Podíamos estar melhor ou pior, coisa nesse sentido, não sei. Entendi. Maurício, uma coisa que eu acho curiosa aí nessa última sua fala, né? Você falou que foi dada a liberdade de crítica, né? A liberdade de vocês colocarem as suas posições, né? Na direção do sindicato. Mas, assim, a postura que eu, né, tenho como de experiência, nos embates com a articulação, né, com a direção majoritária do sindicato, é que eles são bastante avessos a muitas críticas, bastante avesso, né, a escutar certas verdades que incomodam, sabe? Eu gostaria de saber como que se deu mais esse processo, né? Porque essa articulação que você está colocando, né, que dá liberdade e espaço aí de crítica, não é a mesma articulação que eu conheço. Então, uma outra questão que foi determinada para nós, Guilherme, foi os debates regionais. Então, por exemplo, a articulação vinha de um processo também bastante significativo. Não sei se você acompanhou o debate do crescimento que teve a própria Bebel, né, enquanto figura, né, era deputada que teve, no primeiro momento, os 60 mil votos, e depois foi ter quase 200 mil votos na última eleição. E há toda essa discussão também das próprias subsedes. O que nos, o que nos pareceu era que a principal discussão era uma parte da oposição, que era a maioria, né, não topava fazer uma outra chapa. E os setores que eram pequenos como nós, não tínhamos condição de ter 20% dos votos. E o pior é que nas subsedes onde nós estávamos, também eram subsedes bastante com problemas. Então, naquele momento, o principal para a gente foi, nós precisamos manter minimamente um setor que seja crítico à direção do sindicato nas subsedes. Isso é bastante importante porque as subsedes que estavam na oposição, que vieram para a Chapa 1, todas se mantiveram. No campo da oposição. Então, houve mudança de cadeiras, mas todas se mantiveram. Os setores que ficaram na Chapa 2, que fizeram montar a Chapa 2, tiveram perdas, e perdas muito importantes, por exemplo, no ABC. No ABC, a subsede de Poá Ferraz, que era uma subsede de oposição super importante, ali no ABC todas as subsedes são dirigidas pela oposição, ela foi ganha por outro setor, foi ganha pela Chapa 1. Então, dentro dessa perspectiva, o principal para nós foi, nas nossas regiões, nenhuma delas foi ganha pela articulação. Sobre o debate, nós tivemos boletim próprio durante a campanha eleitoral e agora nós estamos tendo política própria. É a mesma articulação. Agora é tipo assim, nós não vamos nos calar. Querem nos expulsar do sindicato, expulsem, entendeu? Mas a nossa crítica, o nosso debate vai ser sempre colocado. Inclusive, se você pegar os nossos materiais, todos que saíram durante a eleição faziam críticas à articulação pela forma como conduziu a gestão, pela forma como tocou o processo anterior, e de forma bem categórica nós colocamos em todos eles que era uma tática nossa. Nós não achamos que a articulação mudou, não achamos que vai levar o sindicato a ter melhores condições, mas nós achamos que é super importante hoje, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, se manter no sindicato para dar os embates futuros, para fazer as lutas que têm que ser feitas, para colocar o dedo na ferida, porque senão vai se dar um processo parecido com os outros estados, onde a articulação coloca toda a sua política
não há debate, porque a oposição não está dentro do sindicato, e ela não está dentro do sindicato, não consegue apresentar nada, não consegue, em alguns estados, inclusive, nem falar no carro de som, no caso dos sindicatos que são ligados a esse setor, e nessa perspectiva, nós até agora se mantemos com essa, mas é óbvio que não é como você fala, não é nada tranquilo. Nós estamos sempre brigando pelo nosso espaço, brigando pelas nossas intervenções, e seguimos colocando o dedo na ferida e colocando os debates que têm que ser colocados. Se vão nos expulsar lá na frente, também não sei. Maurício, eu acho que é até interessante, né, você citar aqui o ABC, né? E falando, eu acompanhei bastante a POSP e uma coisa que me deixou animado é a subsede Santo André, né, que é da oposição e que está fazendo um monte de coisa, está tendo uma atuação exemplar. Você acha que essa atuação exemplar daí da Chapa 2 é um ponto, né, positivo em Santo André? Eu acho que Santo André tem feito muitas coisas. Nós, inclusive, da Unidos para Lutar, estamos na gestão de Santo André. Nós fazemos parte da gestão, compusemos a gestão lá da subsede e temos apoiado todas as iniciativas, estamos juntos. Agora, todas as subsedes, o principal é a gente primeiro ter acordo entre nós, que eu acho que Santo André está caminhando um pouco para isso. Tentar ter uma política conjunta, porque a eleição já passou. O grande problema nosso agora está nas salas de aulas. Tem a ver com as direções truculentas, tem a ver com os problemas do professorado, tem a ver com a nossa mobilização, tem a ver com uma série de coisas que está lá dentro. Nós fazemos base, fazemos várias visitas em escola com a Chapa 2 tranquilamente, tanto em Santo André quanto aqui em Itapecerica da Serra, não tem problema nenhum. Santo André a gente faz equipe, a companheira Dora, nossa, que está na direção estadual da POSP e que é da subsede de Santo André, faz várias visitas com a companheira Aira, com várias outras companheiras que são da Chapa 2. E para nós o centro da discussão é tentar tentar reunificar os debates, porque a nossa pauta não mudou, a pauta da Unidos não mudou e de vários outros setores que foram taticamente para essa chapa, não abandonamos nossos debates. Nós, inclusive, agora, quando teve o congresso agora da categoria, todo o nosso programa não mudou, a mesma coisa. Inclusive, tivemos tese separada, fomos um dos poucos setores que teve tese separada, não fizemos tese junto com a articulação, junto com o PCdoB ou com outros setores, e assim como nós, vários outros setores fizeram e fizemos vários embates dentro do sindicato. Eu acho que precisamos superar os debates do processo eleitoral, porque no final das contas, quem vai dar os embates, grande parte deles somos nós juntos. Agora, eu penso que quem está com o mesmo programa não pode ficar se degladiando, né, nas regiões. É isso que nós estamos tentando fazer em Santo André, em Itapecerica da Serra e nos vários locais, tentando ver se construir uma unidade com os setores para lá na frente, ver se a gente consegue avançar em alguma coisa, porque senão a gente estamos ferrados, estamos com muito problema. Então, as várias subsedes, essa é a nossa proposta. Aqui, por exemplo, Itapecerica da Serra, nós somos, a Chapa 1 foi maioria, e toda a nossa proposta política é tentar fazer uma linha unitária com a Chapa 2, até porque se a gente ficar se matando dentro das escolas, quem vai perder é a categoria, quem vai perder é o professorado de conjunto, né? Certo. Então vamos aí para a última pergunta, né? Estamos aqui com mais de 54 minutos, né, de bate-papo, né? E como fazer a discussão, por exemplo, de um tema importante que tem que se fazer, né, sobre a questão do arcabouço fiscal, né, dentro aí da POS, porque é um tema que a POS deveria se posicionar, mas infelizmente, né, a gente sabe que não se posiciona.
Como que tem que fazer essa discussão, né, dentro do sindicato? Então, nós temos um problema que nós temos que encarar, que não tem a ver só com a chapa 1, não tem a ver só com a direção do sindicato. Tem vários grupos e vários professores do Estado que acreditam na seguinte perspectiva: nós fizemos campanha para o Lula, votamos no Lula, elegemos o Lula, e agora não podemos fazer uma luta contra o Lula. Do nosso ponto de vista, isso está errado, porque o conjunto do empresariado faz uma luta contra o Lula para querer as suas reivindicações. O arcabouço fiscal, quem vai se beneficiar, na sua maioria, é o empresariado, é o agronegócio. O agronegócio é a mesma coisa. Quem mais cresceu no Brasil nos últimos meses foi o agronegócio. Então, o Brasil está dizendo, o PIB cresceu, né? O governo fala, o PIB cresceu, tá, cresceu do agronegócio, não foi serviço. Em contrapartida, nós que fizemos a campanha, né, para tirar o Bolsonaro, continuamos aí com nossos salários arrochados e com uma série de projetos que nos atacam diretamente. Então, por exemplo, nós da educação, não se resolveu a crise do novo ensino médio, certo? Que era uma promessa de campanha, que tinha a ver com o debate que estava colocado ali para enfrentar o Bolsonaro. Não se resolveu a questão do nosso salário a nível nacional, não se resolveu a questão do arcabouço fiscal, não se resolveu o que se fala dentro do Congresso Nacional, que é o debate sobre a nova reforma da Previdência, por exemplo. Então, todas essas pautas nós seguimos lutando. E nós temos cobrado, inclusive, do sindicato. Nós temos discutido que é super importante a gente ter um calendário, inclusive de ida a Brasília. E nós, professores, temos que parar com essa discussão, porque os outros setores da economia estão todos mobilizadíssimos para brigar pelos seus direitos. Nós temos que brigar pelos nossos. Nós temos que fazer caravanas de educação a nível nacional para derrotar esse novo ensino médio, para ver uma melhor condição de trabalho, uma melhor condição nossa enquanto professor, acabar com esse notório saber, acabar com várias pautas que foram colocadas pelo governo anterior, pautas de costumes, certo? Nós temos que acabar com isso. Agora, só dá para fazer se a gente se mobiliza. Nós temos que encarar a nossa pauta. Nós, do conjunto do professorado, tem uma pauta. E para nós da Unidos lutar, não é porque mudou o governo que essa pauta deixa de existir. Então, toda a nossa luta tem que ser voltada para isso. Uma parte desse processo, a direção do sindicato hoje se propõe a fazer a luta. Agora, a outra parte é o que nós temos que fazer a unidade com todos os professores para ver se o sindicato é arrastado para fazer, que é o debate do novo arcabouço fiscal, onde vai sair dinheiro nosso, do nosso bolso, para pagar isso daí. Tá certo? É dinheiro que vai para o empresariado, vai para o negócio, não vai vir para a nossa situação. Então, todo o debate que está colocado para o dia 20, para sexta-feira, é em duas vertentes. Uma, a luta, a necessidade da luta que nós temos aqui estadual, mas também com relação ao governo federal, porque várias pautas que estão colocadas ali pelo governo não mudaram, continuam o mesmo eixo que era do governo anterior. Então, nós vamos propor uma grande luta contra o arcabouço fiscal, assim como uma grande luta contra essas mudanças que o Tarcísio está colocando aqui no estado de São Paulo, que é a questão do corte de recursos para a educação, a questão de todo o debate de precarização nosso enquanto professor. Então, toda essa pauta tem que ser uma pauta conjunta que a categoria tem que abraçar. Nós temos que derrotar o Tarcísio, derrotar o governo estadual, derrotar o FEDER e todo o seu projeto que está colocado. E, ao mesmo tempo, temos que exigir que o novo governo, que o governo Lula, resolva esses problemas históricos nossos que estão aí colocados, como o novo ensino médio, como a questão do arcabouço fiscal, e não aceitaremos uma nova reforma da Previdência do jeito que está. Na verdade, a nossa pauta era para que se reverta todas as reformas que foram colocadas pelo Temer e pelo Bolsonaro.
Então, essa que é a nossa política que nós vamos estar colocando tanto na Assembleia quanto nas outras atividades que ocorrerão do sindicato. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do professor Maurício Santos, né? Gostei aí de trocar esse papo aqui, com ele, né? Muito bom. E passo a bola para o Maurício novamente para ele fazer as considerações finais. Então, as considerações finais eu quero começar com o professorado e com a comunidade escolar de forma geral. Nós estamos entrando num processo onde, aqui no estado de São Paulo, piorou bastante a nossa condição enquanto professores em sala de aula. O governo anterior já era ruim. Esse tem uma perspectiva pior ainda, inclusive do ponto de vista da própria privatização da educação. Nós precisamos ir para a rua. Esse é o único método que nós temos para resolver nossos problemas. Se nós tivermos com 100 mil pessoas lá na Praça da República na sexta-feira, eu não tenho dúvida que o secretário de Educação vai nos receber, que o governo vai nos receber e que parte da nossa pauta vai ser atendida. A nossa luta precisa ser coletiva. E você, pai, mãe de aluno, também tem que entrar nessa luta, porque também mexe diretamente com você. O seu filho hoje não está aprendendo o que deveria aprender em sala de aula, porque o centro desse governo é utilizar a educação como mercadoria. Esse governo, o governo do Tarcísio, que é do Republicanos, em conjunto com o seu secretário de Educação, que é o Feder, o centro deles é tirar dinheiro da educação para colocar em outras áreas. Por isso que o seu filho não está aprendendo, por isso que você, aluno, não está tendo professor em sala de aula, está tendo apagão de professor nas escolas, é por isso. E nós precisamos brigar para que isso reverta. E só dá para brigar nos unindo de forma coletiva para enfrentar esse processo. Então, são várias as adversidades, são vários problemas que nós temos na categoria, mas nós precisamos nos unir. Só nos unindo a gente vai conseguir barrar e conseguir construir uma nova escola, uma nova educação para o estado de São Paulo. Tá certo? Esse é o meu recado. Muito obrigado, Guilherme. Espero todos vocês lá na sexta-feira, na Praça da República, dia 20, às 16 horas. Muito bem, estaremos lá. Então é isso aí, pessoal. Né? Então, agradecendo aqui novamente a participação do Maurício Santos, do professor Maurício Santos, também agradecendo a você que nos acompanhou. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho. Você pode ajudar a gente curtindo esse vídeo, compartilhando aí com o pessoal, né? E também, né, comentando, falando o que achou, concordando com o Maurício, discordando aí com o Maurício. Além disso, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram, né? E quem puder, faz um Pix aí pra gente, 385 007 02800 CPF, e também no Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje. É só. Um forte abraço a todo mundo e fui!